Olá, eu sou Gisele Pires e hoje vamos conversar sobre as diferenças entre durabilidade, manutenção e manutenibilidade. Muita gente acha que é tudo a mesma coisa, até aparecerem os problemas, como fachada com infiltração, cobertura dando dor de cabeça, reclamações no condomínio e aquela pergunta clássica: isso é responsabilidade de quem? Então, o que é durabilidade? Durabilidade é quanto tempo aquele sistema resiste. É a capacidade da edificação ou de um sistema construtivo, como fachada, cobertura ou instalações, de cumprir sua função ao longo do tempo nas condições de uso e manutenções previstas no manual. Ou seja, durabilidade não é vai durar porque sim. Durabilidade ela vai existir se as manutenções forem realizadas conforme previsto. E aqui tem um ponto muito importante que muita gente ignora. Não existe durabilidade garantida sem manutenção. E aí, o que é a tal da manutenção? É o que realmente precisa ser feito para manter o desempenho. Manutenção é o conjunto de atividades feitas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e dos seus sistemas, mantendo segurança, uso adequado e desempenho. Na prática, manutenção é o que faz o sistema respirar, né? Continuar funcionando. É ela que recupera parte do desempenho que se perde ao longo do tempo. Vamos para um exemplo rápido falando de fachada. Vamos pensar num sistema de fachada onde o desempenho mínimo considera uma vida útil projetada de 20 anos. Mas isso pressupõe que as manutenções sejam realizadas conforme previsto. Quando a obra é entregue, a fachada normalmente está com um desempenho superior ao mínimo determinado pela norma. Só que aí o tempo passa, tem sol, chuva, vento, as movimentações da edificação e o desempenho vai caindo. Se ninguém faz a manutenção, o desempenho cai cada vez mais e o sistema não chega a durar conforme a vida útil projetada. Agora, conforme a manutenção prevista é realizada, conforme definido no manual do proprietário ou do condomínio, acontece o contrário. A cada manutenção, você vai tendo uma recuperação desse desempenho, a recuperação parcial desse desempenho. Isso permite que a fachada chegue mais perto, atinja ou até supere a vida útil projetada. Agora, para que eu possa fazer as manutenções, existe um outro conceito envolvido, que é a manutenibilidade. Você sabe o que é a manutenibilidade? A manutenibilidade é o quão fácil é para você fazer a manutenção daquele sistema construtivo. E agora vem a pergunta-chave: é simples fazer a manutenção necessária? A resposta é nem sempre. É aqui que entra essa manutenibilidade. Então, esse grau de facilidade de um sistema, elemento ou componente, ele ser mantido ou ser recolocado em condição de funcionar como deveria. Em outras palavras, não adianta você falar no manual do proprietário que ele tem que fazer a manutenção se o prédio não foi pensado para permitir que essa manutenção seja realizada. Vamos para um exemplo bem prático. Calhas. A calha geralmente tem fácil acesso. A manutenção tende a ser simples. Agora, a estrutura da cobertura, ela tem mais dificuldade, mais complexidade para a execução da manutenção. Você tem um acesso muitas vezes mais difícil, você tem que fazer retirada de telhas, então o acesso é mais difícil. E a gente tem que garantir que a gente vai ter essa acessibilidade ao local. Vamos a um outro exemplo bem simples: a troca da vedação de uma torneira. Esse é um item que costuma ser muito simples, é fácil, é simples, é barato. Agora, se eu tiver que mexer nas tubulações, isso pode exigir quebrar parede, forro, remover acabamento, a não ser que existam pontos que foram planejados para o acesso da manutenção, como, por exemplo, os shafts. Ainda falando em fachadas, tem um outro exemplo clássico que gera dor de cabeça. Você coloca lá que a manutenção tem que ser feita, né, a cada 3 anos, por exemplo. E essa responsabilidade é do condomínio. Porém, o que ocorre? Você, como construtora, não deixa os pontos de ancoragem necessários e esses pontos de ancoragem também não foram ensaiados. Resultado, o condomínio até quer fazer a manutenção, mas não consegue executar com segurança e
da forma correta. E isso pode gerar várias implicações sérias, inclusive discussões sobre responsabilidades, porque a manutenção prevista precisa ser viável. Então, você disse que precisava, mas não deu condições para que essa manutenção fosse feita. E aí, a responsabilidade acaba recaindo para a construtora. Então, agora fica o recado para você. Durabilidade é o desempenho ao longo do tempo. Manutenção é o que conserva e recupera esse desempenho. E a manutenibilidade é a condição real de você conseguir fazer a manutenção de forma segura e viável. Isso é essencial. Não adianta colocar no manual que é necessário fazer a manutenção a cada 3 anos se o sistema não permite que essa manutenção seja feita, como no caso da fachada, sem os pontos de ancoragem adequados. Por isso, norma de desempenho e manutenção caminham juntas. Um imóvel só atinge a sua vida útil projetada quando executadas as manutenções, conforme definido no manual do proprietário. Se você é síndico, construtor, engenheiro ou faz gestão de obras, esse assunto não é detalhe. É o que separa um prédio que envelhece bem de um prédio que vira problema antes do tempo. Se você quiser saber mais sobre a norma de desempenho e se precisar da elaboração de um manual do proprietário e condomínio que atenda às normas técnicas aplicáveis, entre em contato conosco. A LT tem experiência em norma de desempenho e em elaboração de manuais do proprietário e condomínio e nós podemos ajudar você.